Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Terça-feira ensolarada aqui em São Paulo, 29 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos. Queridos, eu vou começar os trabalhos prestigiando a galera que nos acompanha aqui no YouTube. Certo? Thomas Bolzan. Olá, professor. Por mais que o seu racional esteja certo, até quando manter a posição, principalmente no mini índice, faz sentido? Estamos na luta, mas às vezes temos que dar o braço a torcer que realmente estamos do lado errado. Thomas, até o momento que você entender que faz sentido para você, né? É isso. Se você entender que não faz mais sentido, aí ou você trabalha vendido, ou fica neutro no primeiro momento. Se você achar que é mais fácil pontuar na compra, ficar comprado. Quem entende que é um mercado indefinido mantém uma posição neutra, e quem acha que é para baixo tem que trabalhar vendido. Como eu penso que faz mais sentido, né, que é mais fácil pontuar na ponta compradora no momento, por enquanto, mantemos a posição compradora, né? Como teve vários likes aqui no que o Thomas comentou, deve ser o sentimento de todos, e é isso, né? Depende do seu sentimento, da sua forma de avaliação. Nós continuamos na compra, com as carteiras e com o mini índice. Almir Lima, grande professor, última semana, saúde e paz. Ele pede a TRIP e a KRBN. Então vamos lá. Eu acho que eu deixei numa outra... eu vou colocar tudo numa... Como eu estou gravando do Estúdio 1 hoje... Eu fiz uma participação, pessoal, lá no BMC News hoje. Era para ser das 10h15 até as 10h40, 10h45. Só que durou 1 hora o programa, a galera começou a pedir lá os estudos, se empolgou. E como vocês sabem que eu gosto de trabalhar, gosto de me comunicar, o negócio que era para durar 20, 30 minutos durou 1 hora. Tá lá à disposição. Então nosso amigo, acho que consegue achá-la pelo site deles. TripAdvisor é um ativo com uma liquidez um pouco menor, né, mas está descontado. Uma compra está formando um arame, stop claro, aqui abaixo das mínimas, né? E aí temos KRBN. KRBN eu já não entraria, porque é um ativo seguindo tendência, salvo uma correção forte até a média de 21. Aí nós temos o Vitor. Caro professor, tudo certo com você? Por aqui tudo bem. Estava conversando com um grupo de amigos investidores e comentávamos sobre como a bolsa está. E um deles disse que, na verdade, acredita que os nossos valores entre 100k e 110 para a nossa bolsa tá bom, mas ele acha por quê? Essa aqui é a ideia, né? Por que ele acha isso? Eu particularmente discordo, até pela quantidade de novos investidores e IPOs recentes na bolsa. Os IPOs acabaram absorvendo muito capital que saíram das blue chips, né? Acredito que quanto mais dinheiro ingressa na bolsa, mais valorizada ela ficará. Não necessariamente, principalmente os investidores profissionais trabalham na venda, às vezes. O mercado ele cai porque tem pessoas vendendo para realizar lucro ou prejuízo, mas porque tem gente trabalhando vendido mesmo. Pensando assim, nada de surreal nossa bolsa operar na casa de 130k novamente. O que você acha? Exatamente isso. Por isso que estaremos juntos até os 126k. Agora, o que acontece? No momento, muita gente critica o meu racional, né? Não é o seu caso. E você pega grandes bancos de investimentos, eu estou guardando todas as reportagens, falando que no final do ano que vem a bolsa vai buscar os 120k. Ela vai buscar antes. Então eu gostaria que os elogios eles fossem proporcionais ou maiores que as críticas, porque a gente vai acertar sozinho de novo, né? Como a gente vai acertar o PIB desse ano, que eu falei 4,6, 4,7, no Réveillon, como a gente acertou o pico da Covid, a reabertura, quando que chegaria na imunidade de rebanho, falando em números de mortos, internações,
que a vacinação adiantaria 18 mil pontos em desafios no primeiro trimestre. Então é legal reconhecer o pacote, né? Eu acho sacanagem quando o investidor ele explana ele só pega um grão de areia no deserto e coloca como crítica, daí eu não acho honesto. Ok? Então nós estamos alinhados no raciocínio. Giovano Oliveira, buenas professores, estou sempre me atualizando com seu ótimo conteúdo, sou grato por isso. Sucesso para você, para todos nós, querido amigo. Que Deus te abençoe sempre com saúde e prosperidade, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, como eu sempre falo lá no Telegram. Manda um abraço aqui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, claro. Um grande abraço a todos os queridos amigos e amigas, investidores e investidoras do Rio Grande do Sul. É o estado, Giovano, onde eu comecei, meu primeiro treinamento foi no ano de 2007, em Porto Alegre, em parceria com a corretora Umuarama, que estava virando E1 naquele momento, depois passou a ser a 1 Investimentos, depois foi absorvida pela XP. Tenho muitos alunos, muitos amigos, muitos parceiros no Rio Grande do Sul, já tive parcerias com a LS, com a Anelógica, adoro Gramado, que é no Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma cidade maravilhosa. Um grande abraço, tudo de melhor aí para vocês, saúde, paz e sucesso. Eu que agradeço a tua ilustre presença aí conosco. João Vinícius, boa tarde, semana, nobre mestre, você também, querido amigo. Será que o Vinícius vai voltar a subir? Hoje está demonstrando alguma força, né? Precisa romper ali o 105 e ficar. Dentro da minha sinceridade, transparência, da minha verdade, ontem eu estava indo almoçar e tinha rompido 105 e voltou. E eu falei, pessoal, ó, apesar de nós estarmos comprados, essa alta não me passa aquela confiança, porque tem um ou outro ativo puxando, no caso Vale, né? Desceu. Agora está subindo de forma mais equilibrada, mais distribuída. Aí hoje sim eu estou otimista. Mas também não imaginava ontem que cairia tão fortemente, né? Operar no Brasil é muito complicado, só que tem o seguinte, João, hoje, se você colocar dinheiro num negócio, serviços, indústria ou comércio, daqui a 2 anos, se tudo der certo, você começa a ter lucro, né? Hoje, se você colocar dinheiro no imóvel, daqui a 6 meses, ele vai ter valorizado quanto? 2, 3, 5%? A não ser que você compre em leilão. Hoje, se você colocar dinheiro numa carteira de ações, quanto que ela vai ter valorizado em 6 meses e em 3? E até o Réveillon? Eis a questão, né? Então é esse o meu racional. Que Deus ilumine a todos nós, né? E a mídia ela é como a biruta de aeroporto, ela aponta para onde está o vento. Nosso querido amigo Carlos Flá, sempre prestigiando, trazendo os comentários excelentes. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Se o mercado subir, melhor ainda. Mas saúde, disposição ao trabalho aqui, nunca nos falta. Hoje o mercado está desequilibrado. Ocorre que o mineiro trouxe fôlego para o setor de siderurgia, o minério, né? Em especial, Vale e os juros de 1F25 estão subindo também, exato. É o imbróglio da PEC dos precatórios, está perto de terminar, pressionando a maioria dos setores aqui no Brasil. Professor, salvo me engano, tem uma reunião marcada para hoje 15 horas, isso. O relator é o Fernando Bezerra e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É isso aí. E representando o mercado financeiro entre outras autoridades para discutir a PEC, reunião normal para se definir os trabalhos e criar debates para que o problema seja solucionado, mas o que chama a atenção são os representantes do mercado financeiro. Seria algo novo? Talvez. Grande abraço a você, a família, vamos virar o jogo. A PEC, quando for definida, o mercado vai explodir. Essa é a minha leitura. Eu só não esperava que a PEC demorasse 4 meses. Eu achava que definiria em 1. Tanto que no início nós trabalhamos na venda, né? A gente vai acertar o racional, mas errou o timing. Por isso que tem que tomar cuidado com a alavancagem e tamanho de posição. Carlos Iglesias, valeu amigo, que Deus te abençoe muito. Boa semana, que Deus ilumine a todos nós. Obrigado pela tua presença, saúde, paz e tudo de melhor para você e sua família, Carlos. Nosso amigo agora, Roberto Gomes Danta, seja sempre bem-vindo também. Professor, viu o programa hoje à noite, depois do fechamento, realmente conformado com o fechamento, estopado em BPAC no automático. Hoje eu fiz a participação no BC News, eu falei que além da SAMB, que é a posição que nós temos, BPAC é ouro no momento, né? Mercado parece ter fluxo só para um setor por dia. Essa é uma realidade, não só um, mas às vezes 2 ou 3. Né? No caso da cirurgia foi por causa do minério.
Isso é fato, não tem capital para todos os setores. Tua observação é inteligentíssima. Foi mineração e siderurgia por causa do minério, né? Média móvel de 9 no diário do índice. E parece ter uma barreira grande a ser observada. Vamos que vamos, força a todos. Estamos unidos e venceremos juntos. Roberto. Nosso querido amigo Carlos novamente. Boa tarde, professor, tudo bem? Mercado difícil, o professor tem aqui para aprender pelo trabalho, sua dedicação e afins. Não é fácil nossa política, infelizmente hoje estão tentando aumentar os jabutis da PEC. Só que é aquela história, né, Carlos? É por isso que aqui o PL é 1/4 dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai acertar o racional, a gente errou o timing. Nós trabalhamos vendidas no início desse imbróglio, durante o mês de julho, fomos muito bem. Já vínhamos bem desde o ano passado, passamos 9 meses de acertos ininterruptos. O racional ele é correto, só que a gente errou o timing, aí o mercado... Um fundo foi estopando o outro tal, e depois vai ter um efeito inverso. Um fundo acionando stop de vendido e assim o mercado vai disparar. Que vergonha eu tenho da política do nosso país, somos guerreiros, a gente tem que mudar isso através do voto. E o povo guerreiro, nosso país é lindo, mas a política falta adjetivos negativos, se é que me entende. Carlos, por que um político, para ser eleito vereador, gasta 1 milhão? Sendo que o salário é 12, 13 mil e em alguns lugares um pouco mais. Por que um deputado estadual gasta 2 milhões numa campanha e um federal gasta 3 ou 4? Veja quanto custa uma campanha. Eu não estou dizendo que todos são corruptos. A minoria é corrupto, né? Mas existe uma parte que é, e às vezes esses corruptos estão num cargo-chave. E se eles gastaram na campanha... Por que eles o fariam, né? Então tem político corrupto sim, como tem em todas as áreas. Só que a gente pode mudar através do voto, né? Avaliar as propostas, o histórico desse político, do próprio partido. Abrir mais espaço na PEC para populismo, que vergonha. O mercado parece que vai entender algo, depois vem surpresa. A política econômica é uma vergonha. Quer abrir espaço para ajudar a população, abre espaço e ajuda a população e paga os precatórios. Ponto. Concordo contigo. Agora o que estão querendo fazer é um absurdo. Para entender os vendidos donos do capital, fica difícil do jeito que está. Professor, qual a sua análise sobre o Guedes? Na minha opinião, acredito que se ele saísse e entrasse, por exemplo, um Mansueto, para mim seria Mansueto e Armino Fraga, eu acho fantásticos, o mercado subiria, acho que o mercado não aguenta mais, só que aí eles teriam que ter condições de trabalhar sem interferência política, né? Um grande abraço, seja sempre bem-vindo. Então, independente de quem estiver lá, tem que ter ajuda política também, né? Agora, com todo respeito, Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Davi Alcolumbre, né? Não marca essa batina do André Mendonça. Rodrigo Pacheco em campanha, apesar dele ter me passado no início uma boa impressão. Daí é complicado, né? João Alfredo, seja bem-vindo. Grande professor, poderia analisar Renner, claro. Estaria configurando o oco invertido. A varejista ainda está sofrendo com o aumento da Selic juros? Sim. Todo varejo, vestuário, né, eletrônicos, calçado. Abraço, estamos juntos, inclusive na Melk. Estão pagando dividendo dia 24/11. Beleza. Então vamos falar da Renner. A Renner, você está corretíssimo, inteligente teu comentário, muito sagaz. Ombro, cabeça a ombro invertido, só que tem um ombro, cabeça a ombro também. Qual vencerá? Né? Eis a questão. Como o movimento prévio foi de alta, eu acho que o oco invertido prevalecerá. Ok? Marcelo Azen, professor, nada a declarar, apenas queria deixar registrado a minha tristeza com os políticos do Brasil. Se não tem responsabilidade em relação da estratégia de compra do Minin, se não ter dado certo. Responsabilidade unicamente da classe política, que não pensa nos interesses do país. Hoje abandona o barco da compra, encerrada a 102,650. Eu sempre tenho raciocínio para a galera que quer voltar à posição. Comentei hoje no Telegram, né? Falando, por exemplo, saiu, tava incrédulo, tal, quero voltar. Tenta voltar no mesmo ponto, né? Ou num ponto parecido. E Kira, obrigado, professor, vamos derreter esse dólar, vamos para cima. Então, às vezes, o investidor, cada um é aquilo que eu falo, cada um sabe de si, onde o calo aperta, a origem do capital, se vai precisar do capital. E aí eu respeito. Vou estar sempre à disposição e vocês são sempre bem-vindos, especiais e importantes para mim. Falando do minério, né? O minério de ferro parece ter formado fundo, né? Interessante aqui, aparentemente tem um espaço, não tem resistência antes dos 123 dólares. China,
devagar e sempre, depois de ter rompido o pivô. Japão feriado, MME, queridos, que é o fluxo para mercados emergentes, não tem uma configuração exatamente altista, mas pode, de repente, aqui marcar uma linha de retorno ou alguma coisa do gênero. Né? O petróleo virou, simplesmente. Né? Eu comentei sobre isso hoje lá na BMC News, né? Que na minha visão ele tinha vindo aqui num topo anterior e que ia marcar fundo, e parece que realmente marcou. Né? Tanto o Brent, que é a principal referência para a Petrobras, quanto o WTI. Né? O Brent primeiro, o WTI depois. Os títulos de 10 anos norte-americanos continuam em alta. No meu entendimento, essa região de 1649 é decisiva, porque ela pode deflagrar um fogo opa! Um topo duplo ou um pivô de alta. Somar um pouquinho do meu energético. Eu já estou tomando um Monster Energy Absolutely Zero. Pessoal, eu fiquei um bom tempo aí nas últimas semanas tomando Red Bull, né? Eu comprei de vários sabores e tal. E eu voltei pro Monster agora. É diferente o sabor. O Monster é muito doce quando se acostuma com o sabor do Red Bull, sei lá. Eu acostumei, agora estou estranhando o Monster aqui. Queridos, DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está em alta, está impactando o dólar aqui no Brasil, sim. O índice S&P, essa barra aqui não é brincadeira, mas já está reagindo, isso daqui é um bom sinal. Nós temos o S&P também reagindo e o Dow Jones. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, eu marquei alguma coisa. Eu costumo marcar aquilo que eu vou falar, tudo para além de organizar, de ter uma didática, não esquecer não. Acho que está tudo certo. Dow Jones teve a correção mais severa, veio num topo anterior, região propícia à formação de um fundo, alta forte mesmo, acima de 35.915, porque é onde acionou o pivô de baixa. Aí nós temos o VIX. O VIX disparou, né? E para o VIX a nossa referência é o 19,90, divide o joio do trigo. E nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, cumpriu a simetria em A depois do B. Esse daqui é um bebê abandonado de topo típico, né? Então, propícia a região para formar um fundo. Aí nós temos aqui a Bolsa do Reino Unido reagindo, ó. Topo anterior reagindo, a tendência lá é de alta. Bolsa da França veio na média, deixando um martelo. Daqui a pouco, se bobear, fecha em terreno positivo. Não sei se vai dar tempo. E olha, né, quase um teste do topo anterior no Eurostoxx 50, já com uma belíssima sombra inferior. Aí o índice DAX também, né, topos anteriores, sombra inferior. E nós temos Ibovespa em dólares aqui numa região, de repente vai o mercado raspar o tacho, Ibovespa em dólares muito descontado, né? Ibovespa em dólares, que é como os estrangeiros olham aqui o mercado, né? Mega descontado. Estaríamos diante da formação de um fundo duplo no semanal? Possivelmente. E pessoal, as pessoas têm que fazer as coisas com serenidade, né? Então é aquela história. Veja, o BZQ talvez faça um topo mais baixo, né? Coloquem na bolsa um dinheiro que pode estar lá, não alavanca, não fica girando para day trade. Aí quando os astros se alinharem, você surfa a recuperação. Quando a alta começar, a gente vai viver boas novas. Escrevam o que eu estou falando. Agora, professor, eu já perdi a paciência, tal, normal. Pessoal, ano passado, eu tinha uma série de planos. Alguns deram certo, alguns não. Eu achei que não era momento. Esse ano a mesma coisa. Então, assim... Eu comprei o imóvel no leilão e me disseram que desocuparia em 2, 3 meses. Demorou um ano. E as pessoas ficaram lá. Demorou um tempo para o juiz fixar um aluguel. Eu vou receber na justiça? Vou, mas vai demorar. Aí eu resolvi reformar agora. Algumas pessoas falaram, Wagner, não reforma, não vai alugar. São 3 casas num terreno, né? Uma casa com 2 dormitórios, ampla, tal, garagem para todo mundo e 2 casas em cima, sala, quarto e cozinha, mas com área de lazer, de convivência, tal. 2 já alugaram e falaram para mim, não reforma, deixa lá, paga IPTU. Se eu reformasse, por exemplo, e não alugasse, eu teria que ficar assumindo os custos de IPTU sem entrada. Então é como uma bolsa. Por exemplo, o meu centro de estética, 7 anos no mesmo local,
fechei ano passado. Estou vendendo os equipamentos, pretendo reabrir no ano que vem. No ano que vem, agora, por exemplo, eu não reabri. Os pontos comerciais que eu estava de olho já foram alugados. Pode ter sido um acerto ou um erro. Então, o tempo todo a gente tem que tomar decisões. Só que quando você toma a decisão é sua. Aí você tem que assumir as responsabilidades. E para tomar a decisão, você pode ouvir algumas pessoas, mas a decisão final é sua. Né? Então, quando você se torna águia, você vai seguir alguns profissionais, como muita gente segue o meu trabalho, de outros sim, mas a decisão final cabe a você. Né? Então essa que é a grande pegada aí da coisa. Milho, até o milho hoje reagiu nas médias, eu acho que ele vai chegar aqui em cima, no 90,30, né? Apesar de não estar tão forte como já esteve, acionou um pivô a 86,64, e é isso aí. Legal. Aí aqui eu vou fazer a carteira desafios. Então eu acho que tudo é assim. Por exemplo, o meu filho, né? Vou contar uma história particular para vocês, que vocês são da minha família. O meu filho, por exemplo, ano que vem termina o inglês e termina a faculdade de Direito. Que para mim é um orgulho, né? Ele tem 22 anos, é um homem, trabalhou 1 ano e meio no Ministério Público, está numa outra jornada lá em Santo André agora, trabalhando muito. O meu filho viajava comigo para as Expo Manes, foi comigo a Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba. E o meu querido filho tem um plano, né? Que é terminar a faculdade o inglês no ano que vem, passar o ano de 2023 nos Estados Unidos ou na Europa, treinando inglês, se especializando e tal. Aí outro dia eu perguntei para ele, esses planos continuam vivos? Sim. Você tem certeza absoluta? Falei, se você no final do ano que vem estiver namorando, você iria mesmo assim? Né? E aí ele parou para refletir. Se você tiver noivo. Então assim, você tem que ter o plano A, você tem que ter o plano B. E os seus interlocutores, eles têm que receber a verdade. Então se ele tiver uma namorada, uma noiva, daqui em diante, ele tem que contar esse plano para ela. Ou mudar os planos. Meu pai, não vou mais. Mas aí ele tem que me passar essa situação também para eu poder me planejar. Então tudo na nossa vida, pessoal, gira em torno da verdade. Né? Gira em torno da verdade. Se tiver a verdade, tudo está às claras, está limpo e tende a dar certo. Então, da mesma forma que a gente tem Gerdau tentando romper a CLTB e vai romper, está acionando um pivô, a 26,06, a minha maior posição em bolsa, passa um cenário bacana. Cury, eu acho que vai formar fundo aqui, mudar o triângulo. A Melk também, estou otimista, Mastro Bandeira. LW é a minha pior operação em bolsa em todos os tempos. Por quê? Porque eu tinha um raciocínio e deu errado. Caiu muito rápido e tal, é a minha pior operação em bolsa em todos os tempos. Vale a pena estopar agora? Eu acho que não. Não. Tem que assumir, ó, errei. Ficou acima do nosso preço médio em torno de um tempão e agora caiu. Eu vou manter. Né? Ela não é grande como em Cury, Melk ou Gerdau, mas é uma posição considerável. Eu errei, estou assumindo e vou manter. Professor, pode ser de repente que você entenda que é possível recuperar o capital numa outra ação, você faça uma troca tal? Pode. Daí eu vou lá, queridos, e compartilho com vocês. Deixa eu responder aqui a pessoa da minha equipe. Eu vou numa obra, eu estou marcando aqui 15 horas também, para poder acompanhar. Bacana. Então é isso. E é isso, é a vida, tem que assumir. Por exemplo, Semin é um ativo que eu não pretendo vender antes dos R$10. Quando chegar às R$10, 9,50, R$10, talvez essa região aqui, vão falar, caramba, o professor é um mestre, ele é um gênio. Não. Sou um trabalhador,
um estudioso, um trader igual a você. E ela vai chegar. Então a gente vai ganhar muito dinheiro. Ah, mas eu não acredito no ativo. Então, não compra, né? Por exemplo, Porto Belo é uma ação que eu pretendo vender no mínimo a 15. Será que vai? É possível. Eu acho que Porto Belo, pelos meus estudos, é extremamente barata. Tem gente que acha que não, né? Uma ação como Rani, a 6,62 é uma loucura, está formando uma acumulação zigue-zague ascendente. Rail, pessoal, 17 é uma piada. Agora, quando ela tiver 20, 22, o pessoal quer comprar. Só que aí o prêmio de risco ele já é menor, é o mesmo caso de Sambi. Sambi a 34 é um escândalo. Quando ela tiver 40, aí o risco-retorno já não é tão favorável. Então a gente tem aqui SAPR11, eu ainda vejo como ótima oportunidade. Pô, JHSF é para dobrar a capital em alguns meses. NTCO eu acho escandalosamente barata. Grendene também, e assim como o Pets, que é a maior heresia da carteira no momento. O Pets a 18 é uma loucura, só que não tem fluxo cai. Ok? Falando da carteira Imersão Pocket Smart Fit, escandalosamente barata na minha visão, YDUC principalmente. Muitas ações indicando aqui que possivelmente vão fazer o padrão da alavanca, a Caixa Seguridade. Eu acho uma questão de tempo para estourar toda essa região. BKBR3 é um ativo mais sensível, né? Eu gosto de avaliar a carteira na alta. Então, por exemplo, eu quero ver como é que esses ativos reagem com o mercado a 108 mil pontos. Acha possível buscar até sexta-feira, professor? Acho. Acho que pode buscar os 108 mil pontos até sexta-feira. Gemate um escândalo. Rapt idem. Provavelmente desenhando aqui um pivô, rompimento da LTB. Aí Soja 3 já está indo, né? E Santos Brasil um escândalo, formando aqui um mastro bandeira. Então o que eu farei agora? Deixa eu ver se me confirmaram aqui o compromisso na obra. Legal. Então falemos aqui da Ambev. A Ambev, não canso de dizer, nós tínhamos um racional de compra aqui para entregar aqui em cima. E eu entendi que ela se aproximaria da média de 21, ela está fazendo, vamos ver se dá algum sinal, já começa a ficar interessante para compra. B3, SA3 é um ativo complexo, né? A gente falou em compra aqui para entregar aqui em cima, acertamos o racional. Não vejo sinal para compra por enquanto, não é um ativo que eu operaria. Desses ativos que a gente estuda direto, a ela e a Itaúsa não seriam minhas primeiras opções. Entre as duas eu compraria Itaúsa, mas eu penso, por exemplo, que Banco do Brasil é muito mais atraente, ó, respeitou a LTA, que Bradesco nesse momento é mais atraente, tem um oco invertido, né? Eu entendo que Itube é mais atraente, tá bem ali, comprando Itube no momento você compraria, seria praticamente ali a raspa do tacho. Eu vou atualizar o ponto gráfico, mas percebam o seguinte, ó, rompimento falso de 22,11 e a mínima recente 21,82. Muito interessante essa configuração. Aí nós temos Sambi, que é a nossa posição. O IFNC, bem pertinho de uma linha de retorno. A gente pode estar diante de uma cunha no IFNC. Correto? Aí nós temos o IMAT, que é o índice de materiais. O que está acontecendo no IMAT é muito importante, né? Nós temos praticamente um fundo triplo e um rompimento de um pivô. 5496, está rompendo um pivô. Hoje.
né? Além de ser um fundo triplo, é um pivô. Aí nós temos o IMOB, que é o índice do setor imobiliário, pendurado aqui na LTA, talvez fazendo um fundo duplo. Aí temos Petro. Eu comentei que até o fim da semana bate na LTB, vai bater fundo duplo. Se bobear amanhã. E aí Vale, né? Vale respeitou uma das linhas de retorno que a gente tinha traçado. Um provável gap de fuga acima da média de 21. China 11, se eu fosse fazer alguma coisa agora eu compraria. Essa configuração de bater mínima 3 dias seguidos me passa uma situação interessante de interesse. Eu acho que ela vai arrebentar esse pivô aqui em cima, a 9,59. Daí aqui a gente tem feito o estudo do Small 11, né? Minha visão, raríssima oportunidade, um provável fundo duplo em formação. Nós temos o índice de energia, padrão da alavanca, e o índice de consumo, que é a chave para mim no curto prazo. Talvez um rompimento falso da mínima do dia 17, 4188. Para finalizarmos, a gente tem aqui os juros, né? Empinando aqui para cima, acima de 12 com 12,100. Pivô de alta, precisa trabalhar abaixo de 12,100 para voltar ao viés baixista. Nós temos o dólar. O dólar deu um sinal aqui embaixo, está rompendo LTB, tem simetria em V, vamos ver até onde isso vai. A minha referência 5624,500. Né, nós temos aí um canal de alta, vamos ver como é que ele reage em uma região de resistência anterior, 5654,500, né? Se forma topo, acho mais fácil formar topo do que continuar subindo. E nós temos o Ibov, né? 4 sessões seguidas com a mínima justaposta, sobre uma linha de retorno conectou os últimos fundos. Uma região, na minha opinião, propícia para a formação de um fundo, está acima do 102,835. Aí a gente vê o Bova 11, a mesma situação, né? 4 mínimas seguidas, pressionando a banda de Bollinger inferior. O volume projetado de hoje é maior que nos últimos dias. Eu comentei no informe cenário que talvez nós não tenhamos um grupo tão elevado de investidores que queira vender nesse patamar, por isso teve redução de volume. Aí o mini índice, a mesma coisa, né? As últimas sessões, praticamente as últimas 5 mínimas na mesma região, está acima do 102,515. A mínima foi marcada ontem, a 102,400, então a gente vai atualizar. Correto? Então seria mais ou menos isso aqui. Ok? E por fim, vou colocar o livro de ofertas aqui, né? O livro de ofertas está um pouco mais pende um pouco mais nesse momento para o lado vendedor, mas tem um viés altista, está subindo em 21. Né? Eu até comentei com a galera do Telegram hoje de manhã que nós tínhamos que se pulasse para cima de 102,560, eu vi isso aqui com bons olhos, rompimento falso. Temos um W com eixo a 103,280 e eu acho que tem potencial para buscar os 105 mil pontos entre hoje e amanhã. É a minha visão, inclusive passar esse patamar, eu vejo isso daqui como um eixo de W. O que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo essa região como um eixo de W, com alvo ao 109,325 no curto prazo. E eu vejo um outro W menor com eixo aqui, ó, acionado. Então esse é o meu entendimento. Ok?
Pessoal, é isso. Saúde e paz a todos. Eu estarei sempre aí ao lado de vocês por e-mail, através do cenário, aqui no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Facebook. E vamos em frente lutando uma batalha por dia. Contem sempre comigo. Eu não me economizo em termos de esforços físicos, mentais, diálogos, reflexões. Tudo que eu procuro aqui é ter uma linguagem sincera, direta, transparente, verdadeira e fazer o bem. Né? Então, esses são os meus esforços. Estudo diariamente para isso. Tenho a humildade do diálogo, do contraditório, do antagonismo, sempre com elevado grau de respeito com todos nós. Um grande abraço, saúde e paz, vamos em frente, valeu.